Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração, do Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, a Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil. Estamos iniciando o mês de julho e nós vamos conversar hoje sobre a intenção de oração do Papa Francisco. Nós já vimos o vídeo do Papa na missa da sexta-feira passada, a primeira sexta-feira, mas hoje nós vamos rever esse vídeo do Papa e depois eu quero comentar então um pouquinho esse convite do Papa a rezar pela amizade social. Então vamos ver o vídeo do Papa e depois nós comentamos então esse pedido do Papa para que a gente reze pela amizade social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Então, a amizade social que o Papa nos pede para rezar neste mês nos faz recordar que um dos grandes presentes que a vida nos dá é a amizade. Ter amigos nos momentos bons e também nos momentos ruins é um dom de Deus. Nesse sentido, não seria ótimo ir além dos grupos de amigos e construir a amizade social tão necessária para uma boa convivência, como nos pede o Papa Francisco? Buscar amigos em vez de inimigos, compreender ao invés de discutir, sair dessa polarização, para usar as palavras do Papa. É importante nos entender e ouvir uns aos outros para trabalhar juntos num projeto comum. Portanto, é com a nossa vida, nesse diálogo com as pessoas, que nós vamos construindo esta amizade social. O diálogo é a chave para a construção do bem comum. O Papa nos pede para rezar para que nas situações de conflitos sociais, econômicos e políticos nós sejamos construtores, arquitetos corajosos e entusiasmados do diálogo e da amizade. A intenção de oração do Papa aborda os numerosos problemas e crises de convivência vividos no mundo, no âmbito da sociedade, no âmbito das famílias, nas relações entre as pessoas em geral. Diante disso, propõe o caminho do diálogo, para construir pontes, para construir a amizade social tão necessária e viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum. Embora em muitas ocasiões a mídia ou a política nos tornem prisioneiros de seus jogos de poder para criar inimizades, o Papa pede que rezemos contra essa polarização, que, segundo o Papa, é uma polarização destrutiva, tornando-nos, por outro lado, verdadeiros arquitetos construtores do diálogo. O Papa, portanto, nesse vídeo desse mês, ao nos propor
vencer essa polarização com essa construção, né, de amizade social nas situações de conflito, nos quer cada vez mais pessoas que testemunhem com a nossa vida, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de relacionar com as pessoas, isso que o Evangelho vai provocando na vida da gente, isso que a palavra de Deus vai causando em nós, para que a gente possa estar verdadeiramente a serviço da missão de Cristo. O Papa pede que rezemos pela construção do bem comum através da ação de homens e mulheres que dialogam e que também se mantêm ao lado dos pobres e dos marginalizados. Embora, em geral, se possa dizer que em todo o mundo o número de mortes nas guerras vem caindo desde 1946, a Segunda Guerra Mundial, os conflitos e a violência no nível da sociedade ainda são muito recorrentes. Esses dias mesmo saiu um dado que durante a pandemia se aumentou os conflitos. Então a paz foi mais ameaçada nesse praticamente 1 ano e meio de pandemia que nós estamos vivendo. E embora às vezes os conflitos não se manifestem de forma física, pode-se observar uma polarização crescente que pode contaminar as relações sociais. Isso nós percebemos no Brasil, uma polarização sobretudo na questão política, e por causa ou derivado disso também nós temos uma polarização hoje no Brasil religiosa. Não só no ambiente do universo mais das igrejas pentecostais evangélicas, mas também no horizonte da nossa igreja. Às vezes ataques muito gratuitos a pessoas da nossa igreja, a bispos da nossa igreja, a padres das nossas igrejas, por alguns grupos tradicionalistas, alguns grupos que às vezes causam mais confusão do que promove exatamente o diálogo e a paz. O Papa já advertia em 2016 que vemos, por exemplo, com que rapidez aquele que está ao nosso lado deixa de possuir apenas a condição de desconhecido, ou imigrante, ou refugiado, mas também muitas vezes se torna uma ameaça. Esses dias nós fizemos uma live conversando sobre toda a situação dos refugiados e dos migrantes no Brasil. E uma Térida, que é advogada venezuelana, que trabalha com o serviço dos jesuítas dos refugiados em Manaus, ela recordava exatamente isso, que o Brasil é um país que acolhe bem o migrante, o imigrante e o refugiado. Mas que nos últimos anos também devido à pandemia, nós também estamos nos tornando muito duros. Então o outro acaba se tornando para nós um inimigo e não um parceiro. Então o outro, como diz o Papa, nós o tratamos como uma ameaça. Ele tem o status de inimigo. Desde então, diz o Papa, tenho visto com preocupação como a polarização e a inimizade vão se tornando também um vírus que invadiu nossas formas de pensar, de sentir e de agir. No mundo de hoje, destaca o Papa, uma parte da política, da sociedade, da mídia está determinada a criar inimigos para depois derrotá-lo num jogo de poder. Por isso, é necessário construir amizade social tão necessária a uma boa convivência. Amizade essa que pode servir de ponte para continuar criando uma cultura do encontro, que nos aproxime, sobretudo, dos que estão nas periferias do mundo, os mais pobres e os mais vulneráveis. Dialogar para construir o bem comum. Na última encíclica que o Papa Francisco escreveu em 2020, Somos Todos Irmãos, a Fratelli Tutti, ele destaca no 6º capítulo o tema do diálogo e da amizade social. E diz o Papa, o diálogo social autêntico pressupõe capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando a possibilidade de conter certas convicções ou interesses legítimos. Em sua intenção, portanto, nesse mês, que nos pede para rezar e para construir esta amizade social, o Papa reforça essa ideia, afirmando que o diálogo é uma grande oportunidade de olhar a realidade de uma maneira nova, de viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum. Dispor-se ao diálogo é romper com a lógica da polarização. A polarização significa só eu tenho a verdade, só o meu ponto de vista vale, e o do outro não. Para dar lugar ao respeito, sem querer destruir o outro. Pode haver riqueza nas diferenças,
Mas se não houver diálogo, podemos deixá-las se transformar em hostilidades, ameaça e violência. Viemos de terras distantes, temos costumes, cor de pele, línguas e posição social diferentes. Pensamos de forma diferente ou até celebramos a fé em ritos diversos. E nada disso nos torna inimigos. Pelo contrário, é uma das nossas maiores riquezas, disse também o Papa Francisco há alguns anos atrás. O Padre Frederic nos recorda, o nosso diretor internacional, nos recorda que essa intenção do Papa ressalta a ênfase em nos fazer renascer, entre nós um desejo mundial de fraternidade. O diálogo, o autêntico diálogo que não cai em monólogos paralelos, deve ser a nossa primeira opção para resolver os conflitos sociais, econômicos, políticos, religiosos. Todos os estudos acadêmicos internacionais mostram que a polarização cresceu muito nos últimos anos, mesmo nas democracias mais fortes. Por isso, ser construtores, ser arquitetos da amizade e da reconciliação, o que o Papa nos pede nesse mês, é ainda mais urgente no mundo de hoje, onde, como recordou há um tempo atrás o Papa Bento XVI, na sua encíclica Caridade e Verdade, a sociedade cada vez mais globalizada nos aproxima, mas não nos faz irmãos. Isso não depende de nossa única força, por isso é necessário rezar por essa intenção. E termina o Padre Frederic dizendo: peçamos a Cristo que nos ajude neste caminho. Ele é o caminho para uma verdadeira amizade social. Então que nós possamos também nós, do Apostolado da Oração no Brasil, crescer nessa amizade social. Vocês têm esses textos tão bonitos dispostos na nossa revista Mensageiro, né? Comentário do Padre Lucas, lá na página 3. Vocês têm a proposta da reunião mensal, da Hora Santa mensal também. Esses dias até alguém me perguntou por que a Hora Santa mensal tem tratado tanto de problemas sociais, de problemas outros, e menos da questão oracional. Eu digo que não, essa é a polarização. É a gente trazer para a presença de Cristo tudo isso que é a intenção do Papa de cada mês, como o Papa nos pede. Então, rezar pelos desafios da humanidade é a nossa missão. Então, que a gente construa cada vez mais pontes de diálogo, essa amizade social que o Papa nos pede neste mês de julho. Sagrado coração do meu Jesus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.